Olá, meu nome é Arthur Queiroz, da turma de IFC 3 de 2022.1, do professor Lúcio, e nesse vídeo vamos entender sobre a lei de Gauss e sua aplicação em alguns casos. A gente usa a lei de Gauss em casos em que seriam muito complicados de resolver usando a lei de Coulomb e quando as linhas de simetria, ou quando há uma grande simetria entre as linhas do campo elétrico. Porém, antes de falar sobre a lei de Gauss, a gente precisa entender o fluxo de um vetor. Vamos tomar como exemplo aqui um cano de água de diâmetro A, onde essa água vai passar com uma velocidade V, que a gente pode denominar como vetor V. E eu vou tirar uma pequena parte desse cano, e eu quero saber qual é a vazão dessa região. Então, eu quero saber a vazão dessa região de espaço dx, uma largura dx, com a altura A, em um determinado tempo, dt. Então, para calcular a vazão dessa área, eu preciso calcular o volume dela. E o volume vai ser base vezes altura. Então, o nosso volume, dV, vai ser A dx. Dividindo isso pelo dt, pelo tempo, a gente vai ter dV dt igual a dx dt. dx dt é a mesma coisa que o v, que é a nossa velocidade. Então, a gente pode substituir isso aqui por AV, que se a gente for ver as unidades delas, a área é medida em metros quadrados e a velocidade em metros por segundo, que vai dar metros cúbicos por segundo, que é a unidade de fluxo. Então, o fluxo a gente pode definir como VA ou AV. Agora vamos ver, por exemplo, esse outro corte. Em vez de ser reto, a gente vai fazer um corte lateral, fazer uma projeção uma projeção à linha. Nós temos aqui também o vetor V e uma normal em relação ao corte A, que fazendo um ângulo, e o vetor V e a normal criam esse ângulo. Por simetria, esse ângulo é o mesmo desse aqui. Então, nós temos aqui cateto adjacente e hipotenusa. Esse ângulo vai ser o cosseno de θ. Então, o nosso A', ele vai ser o A cosseno θ. O fluxo a gente viu que ele é VA. Substituindo o nosso A', que nós temos aqui, vamos ficar VA', que é a mesma coisa que VA cosseno de θ. E isso induz a gente a criar um vetor área, que é A vezes A normal, direcionado em N. Então, fazendo o módulo de V e o módulo de A cosseno θ, a gente vai ter a multiplicação do produto escalar, que a gente pode definir como o fluxo agora, como vetor A vezes o vetor V. Agora que vimos como funciona o fluxo de um vetor, vamos ver como funciona o fluxo de um campo elétrico, representado pelo vetor E. Nós temos aqui uma superfície fechada, com suas respectivas linhas de campo elétrico, áreas, regiões de secção A1, A2 e as normais N1, N2, formando um ângulo θ com as linhas de campo elétrico. O fluxo dessa região aqui, dessa superfície, vai ser o somatório de tudo isso. Como podemos ver aqui, que o fluxo vai ser o somatório de EI, normal I e delta AI. Veja que estamos definindo aqui AI, o delta A como N delta I. Então, nós podemos definir como dA igual a N dA. Não é possível fazer a somatória de todos os deltas, porque essa aqui é uma área infinita, fechada infinita. Mas se colocarmos o delta A como muito pequeno, as regiões muito pequenas, a nossa cálculo de fluxo vira uma integral. Esse círculozinho é para simbolizar que é um sistema fechado, uma superfície fechada. Então fica delta em S de ENDA, que vai nos resultar em EDA. Mas essa integral também é uma integral de produto escalar. Então nós podemos definir ela como integral em S, fechada, de EDA cosseno de θ.
E por conta disso, o fluxo ele pode ser positivo, negativo ou neutro, né, nulo, dependendo do o sentido do campo com a normal. Agora vamos ver o cálculo de um campo elétrico em um cilindro fechado. Digamos que eu tenho aqui um cilindro tampado aqui com duas tampas, a tampa A, a tampa C e uma tampa B. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a orientação. Então nós temos as linhas de campo elétrico numa direção, e lembrando que a normal, quando é um sistema fechado, ela tende a ir para fora da superfície. Então, aqui nós temos na esquerda uma superfície fechada, uma área fechada, então a normal vai para fora. Mesma coisa em C, mesma coisa em B. O fluxo desse cilindro vai ser a somatória do fluxo em A, o fluxo em B e o fluxo em C. Em B, nós podemos ver aqui que a normal faz um ângulo de 90 graus com a linha de campo elétrico. O cosseno entre elas vai dar um ângulo de 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero. Então, o fluxo em B é nulo, é nenhum. Já em A, nós vemos que o fluxo vai para a direita, e a normal vai para a esquerda. Então, o fluxo de A vai ser integral de E dA, que vai nos resultar em integral de dA. Só que o nosso N está ao contrário de E, então no sentido oposto. Então, é menos NdA, que vai nos resultar em menos EA. No C, como a normal e o campo elétrico estão na mesma direção, então ele permanece tudo positivo. O fluxo de C vai ser integral de E dA, que vai nos resultar em E integral de dA, que é igual a E integral de NdA positivo, que vai nos resultar EA. Somando tudo, nós vamos ter o fluxo de A, que é menos EA, o fluxo de B, que é zero, e o fluxo de C, que é E mais A. Mais com menos, vai diminuir, eles vão se anular, vai resultar em zero. E assim a gente pode concluir que o fluxo de um campo elétrico numa superfície fechada é nulo. Agora vamos falar sobre o ângulo sólido, mas antes de falar dele, nós temos que falar do ângulo plano, apenas para fazer uma comparação com o sólido. O ângulo plano é o ângulo entre duas retas concorrentes que dividem o plano. Aqui nós temos um círculo de raio R, ângulo θ, de um arco de comprimento S. O θ vai ser a razão entre o S e o R. Mas a gente também pode reescrever como S igual a Rθ. E o ângulo pleno vai ser a volta completa desse ângulo, que vai ser 2π radiano. No sólido, vamos imaginar que nós temos aqui uma esfera e um cone. Esse cone vai delimitar a esfera em duas áreas, uma fora e uma dentro. Uma delas vai ser uma calota que vamos chamar de A, e esse cone vai possuir um comprimento R. Então, a razão do ângulo sólido vai ser A sobre R2. Lembrando que o ângulo do sólido é representado por ômega e não por θ. Então, o nosso θ pleno, que vai ser o nosso ângulo sólido pleno, seria como se fosse quando esse cone tivesse aberto o suficiente para que essa áreazinha A cobrisse a esfera. Então, nós temos aqui a área da esfera, que é 4πr ao quadrado, dividido por r ao quadrado. Cancela os r's e ficamos com 4π esferoradiano. Quer dizer, esferadiano. Então, nós podemos denotar aqui o ângulo sólido θ. Aqui nós temos uma carga pontiforme a uma distância rzinho de dA, essa região dA. Só que essa região ela não está perpendicular ao sentido de R. Então, nós temos que projetá-la em uma posição que ela fique perpendicular a R. Aqui, se esse ângulo entre
o campo elétrico e a região DA é θ, essa região entre o DA e o DA projetado também é θ. Então, essa nova região fica como DA cosseno θ. E pela relação que nós já vimos lá em cima, em ângulo sólido, o nosso dθ vai ser a área sobre a distância ao quadrado. Então, dθ vai ficar dA cosseno θ, ou d ômega vai ficar igual a dA cosseno θ r ao quadrado. E aplicando Gauss, que diz que a integral de ENdA é igual à integral de... ENdA é igual à integral de E cosseno θdA, nós podemos ver aqui que dA cosseno θ é a mesma coisa que d ômega R2. Então, a gente pode reescrever isso aqui como a integral de E de d ômega R ao quadrado. E se eu tenho uma carga pontiforme, então eu conheço esse E, ele, que é Q sobre 4π E0R ao quadrado. Então, ele vai ser a integral disso vezes d ômega R ao quadrado. A gente elimina o R ao quadrado com R ao quadrado. Essa constante vai para fora da integral. Então, vai ficar Q sobre 4π E0, integral de d ômega. Se a minha superfície for fechada, esse d ômega ele vai dar uma volta completa. E a volta completa vai ser 4π. Então, nós temos que... Isso aqui vai resultar em 4πq sobre 4π E0 ao quadrado. Elimino 4π, ficamos com Q sobre E0. Então, o fluxo é igual a Q sobre ε0. Essa relação entre a carga pontiforme e a lei de Gauss também nos informa que uma carga pontiforme fora de um campo fechado, ela não contribui para o fluxo do campo elétrico. Mas se essa carga estiver dentro de uma superfície fechada, independente de quantas superfícies tiverem, o fluxo do campo elétrico de Q vai ser o mesmo para todas as superfícies. E assim chegamos à nossa definição final da lei de Gauss, que é o fluxo é a integral de ENdA em uma superfície fechada igual a carga interior sobre ε0. Agora vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Lembrando que só dá para usar a lei de Gauss se a configuração das cargas do campo elétrico ela for simétrica, tiver uma simetria muito forte. E agora nós temos uma região esférica que nós vamos chamar ela de gaussiana. E nós precisamos sempre também relacionar pontos com a carga do interior na superfície. Então, essa área de seção aqui, essa areazinha A, nós vamos relacioná-la com Q, a uma distânciazinha R, e a gaussiana com Q, a outra distância R. Na superfície, a gente pode perceber que nosso E é paralelo com a normal, e o módulo de E é uniforme, porque nós estamos usando uma simetria muito forte. Então, independente de onde tivesse essa regiãozinha retirasse, não ia fazer diferença, por causa da simetria dela. Então, aplicando Gauss, nós temos a integral de ENdA igual a Q sobre ε0, que vai resultar em E, integral de dA igual a Q ε0, que vão ficar EA igual a Q sobre ε0. A área dessa figura da esfera é 4πr ao quadrado. Então, vamos ficar com E 4πr ao quadrado igual a Q sobre ε0. Então, nosso campo elétrico vai resultar em Q sobre ε0, 4πr ao quadrado na direção R. Agora, vamos ver a aplicação da lei de Gauss no cálculo do campo elétrico em algumas situações. A primeira é de um condutor em equilíbrio. Um condutor em equilíbrio, o campo elétrico dentro dele vai ser sempre zero, porque, caso contrário, haveria o campo elétrico aplicaria força sobre as cargas soltas aqui dentro da superfície, tirando o estado de equilíbrio. Então, não faria sentido ele ser um condutor em equilíbrio.
Então, por isso que o fluxo o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio sempre é zero. Agora, se eu sei que a carga do campo elétrico, ou o campo elétrico aqui de um condutor em equilíbrio é nulo, e eu passasse uma gaussiana aqui bem perto da região externa da superfície, eu não iria encontrar nenhuma carga dentro da superfície. Então, isso significa que ela está fora da superfície. Agora vamos ver na situação de um campo elétrico perto de um condutor. Vamos usar aqui uma superfície, né, com campo nulo dentro, pois ela está em equilíbrio. E vamos usar uma gaussiana cilíndrica aqui, com uma partezinha fora, uma partezinha dentro. O campo elétrico nessa parte dentro da superfície vai ser nulo, porque as cargas não estão aqui dentro, elas estão aqui fora, como já vimos no exemplo anterior. Então, aplicando Gauss para a parte fora do cilindro que está fora, nós temos que o D do fluxo vai ser ENDA igual a dQ sobre EY0, que essa é a definição da lei de Gauss. Agora, se eu estou me referindo a um condutor carregado, as cargas dele a gente define como sigma, pois trata de densidade superficial. Então, nós ficamos com sigma dA. Opa, eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, que o dQ sobre E0 vai ser sigma dA sobre E0 também. Esqueci de colocar aqui. Então, nós vamos ter que EDA é igual a sigma dA sobre E0. Então, o E vai ficar sigma E0. A gente corta o ângulo dA com dA. Ficamos com E igual a sigma sobre E0. Agora, perceba que o campo elétrico ele sempre tem que ser perpendicular à normal. Caso ele seja paralela, na direção oposta, o campo elétrico vai criar força sobre as cargas que estão aqui na superfície. E isso vai tirar o conceito dele estar em equilíbrio. Então, sempre o campo elétrico vai estar perpendicular à normal. Nós já notamos aqui que o campo elétrico é E sigma I, ou E sigma sobre E0, na direção N. E sigma Z é igual a sigma sobre E0, na direção N. Agora vamos ver na situação de uma placa não condutora. Aqui nós temos uma placa, né, e duas gaussianas cilíndricas e seus respectivos linhas de campo elétrico e as normais. Aplicando Gauss, nós vamos ter que fazer esse cálculo duas vezes. Então, o cálculo de delta ENDA é igual a Q sobre E0. Nós vamos ter 2EA, sigma A, E igual a sigma A sobre E0. Sigma porque nós estamos falando de condutores. E vai nos resultar em que o campo elétrico é E. O campo elétrico é igual a sigma sobre 2E0. Agora vamos ver em duas placas não condutoras. Algo que eu posso ter esquecido de mencionar é que a direção da linha do campo está influenciada, na verdade, pela carga que está dentro da superfície. Então, cargas positivas ela tem a tendência da linha de campo se afastar dela na direção contrária, enquanto na negativa ela tem o intuito de ir na direção delas. Então, na positiva, ela procura ir na outra direção, na direção contrária, enquanto na negativa, ela procura ir para dentro, próximo a ela. Então, com base nessa informação, vamos primeiro desenhar aqui na verdade, eu vou mostrar, né, as linhas de campo baseadas somente na placa positiva. Aqui nós vamos ter um campo elétrico nessa direção e do outro lado para outra direção. Na outra aqui a gente desconsidera essa placa negativa e ela vai na mesma direção.
Agora aqui embaixo a gente vai fazer o contrário, a gente vai ignorar a placa positiva e vai focar só na negativa. Como ela é negativa, então o campo tem tendência a ir em direção a ela, a carga negativa. Então a direção para cá vai para a esquerda, a do centro vai para a direita, a outra a mesma coisa, vai para a direita. Como dá para perceber aqui, elas estão em sentidos opostos, tanto aqui quanto aqui. Então elas vão se anular, restando somente essa do meio, resultando aqui no campo elétrico para duas placas não condutoras, que é E igual a A sobre 2E0. Agora vamos ver para duas placas condutoras. Veja que aqui agora nós temos uma placa totalmente positiva, condutora positiva, e uma placa totalmente condutora negativa. E ao aproximar essas duas placas, a gente vai ter aqui uma densidade menos 2 sigma, e na positiva nós vamos ter uma densidade 2 sigma. E quando nós aproximarmos ela, nós vamos ter novamente, como aqui no outro exemplo, uma somatória entre os campos entre elas. Só que eu esqueci de colocar o valor desse campo. Que é sigma sobre E0. Então, nós vamos ter a somatória desses dois campos, resultando aqui em E0, E igual a 2 sigma sobre E0. Sim, algo que eu esqueci de mencionar é que quando você juntar as placas, as cargas que estão aqui, elas vão se juntar aqui, e essas cargas que estão do outro lado também vão se juntar aqui no meio. Por isso que ele fica 2 sigma, a densidade fica 2 sigmas e a outra fica menos 2 sigma. Nós temos aqui agora um fio com densidade mais lambda, infinito. A gaussiana que melhor se adequa a essa simetria, esse fio, é um cilindro, como a gente pode ver aqui. O campo elétrico de um fio é igual a lambda sobre 2πe0x, a uma distância x de um fio. Aí, observando a superfície do cilindro, a gente pode perceber que a linha de campo ela vai ser radial. Nós temos aqui a gaussiana, no centro o fio condutor e aqui as linhas de campo, do campo elétrico. E se nós temos que em S, para qualquer ponto que eu retire aqui desse cilindro, nós vamos ter a E na mesma direção que a normal, o vetor E na mesma direção que a normal. Então nós temos que em S, o E é paralelo a N e o módulo de E é uniforme. E como o campo se encontra em uma direção X, o fluxo nas tampas são desprezíveis, então não vão fazer diferença. Aplicando a lei de Gauss, que nos diz que o fluxo é igual à carga contida no interior de S, o nosso fluxo vai resultar na integral de E dA, que vai o E, a constante vai para fora da integral, e ficamos com E integral de dA, que nos resulta em EA. Então, nosso fluxo EA é igual à carga contida dentro em S, dentro desse cilindro. E essa carga é a carga distribuída no fio em um comprimento H. Como a densidade é linear, a nossa carga interior aqui do cilindro é igual a lambda H sobre E0. Então, substituindo aqui nessa função, nós vamos ter que o campo elétrico, a área lateral desse cilindro de S vai ser 2πrH, que é igual a lambda H sobre E0. Cancelando H com H, nós vamos ter que o campo elétrico para o cilindro com um fio infinito é lambda sobre 2πr0 orientado em R. Na verdade não é R, é ρ, eu acabei errando aqui, mas é ρ chapéu, por causa que a figura aqui é cilíndrica. Agora nós temos a situação de uma esfera condutora de raio Rzão,
que nós também podemos chamar ela de casca. E nós queremos calcular o valor do campo elétrico para qualquer Rzinho, que é um ponto que pode estar dentro ou fora da casca. A menor superfície que explora a distribuição de carga nessa situação é uma esfera, então a nossa gaussiana vai ser esférica. As linhas de campo também vão ser radiais, então nós vamos ter que o E e o N normal vão ser paralelas e o módulo do campo elétrico vai ser uniforme. Dito isso, nós vamos ter aqui a nossa lei de Gauss em S1. Nós vamos ter... na verdade, nós temos a primeira situação, né? Que nós vamos calcular o valor de Rzinho para fora da esfera, da casca. Então, Rzinho é maior que Rzão. Nós vamos ter que, como as linhas são radiais, né? As linhas de campo são radiais, nós vamos ter que nosso fluxo vai resultar em EA. E a carga interna, que na verdade seria a carga dessa esfera, no caso, vai ser um Qzão sobre E0. Substituindo aqui, nós vamos ter E, né, o campo elétrico, a área dessa esfera, que é 4πr², igual a Qzão sobre E0. E nós vamos resultar que o campo elétrico é Qzão sobre 4πr² E0. E nós temos aqui uma figura esférica orientada em ρ. Por isso ela é orientada em ρ. E agora nós temos a segunda situação, que é Rzinho menor que R. Então a esfera está dentro, o ponto está dentro da casca. Nós também podemos traçar uma gaussiana aqui, que vamos chamar de S2. Só que como aqui as cargas estão concentradas fora da esfera, então o campo elétrico dentro da casca vai ser nulo. Então nós vamos ter que a nossa integral lá do nosso cálculo do campo elétrico vai resultar em zero. Então, para dentro da esfera, o campo elétrico é nulo. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que para fora da esfera, o campo elétrico ele se comporta como se a carga estivesse dentro como se a carga Q estivesse dentro da esfera. Então, para os pontos localizados fora da esfera, o campo elétrico se comporta como se a carga estivesse concentrada no centro da esfera. Então, graficamente, nós podemos representar o seguinte, que para dentro da casca, o campo elétrico ele é nulo, e para fora da casca ele vai descendo como se fosse uma carga pontiforme. Agora nós temos a situação de uma esfera não condutora de carga Qzão, e raio Rzão. Ou nós também podemos definir, em vez da carga Q, uma densidade ρ, que é definida sobre a carga interna sobre o volume, que nós vamos ter 3Qzão sobre 4πRzão ao cubo. E novamente nós vamos ter que analisar uma situação em que o ponto vai estar fora da esfera e dentro da esfera. Fora da esfera, ele vai ser exatamente que nem da esfera condutora. Os pontos localizados fora da esfera do campo elétrico se comportam como se a carga estivesse concentrada dentro da esfera, no centro, né? Então, nós vamos ter novamente a semelhança do campo elétrico como de uma carga pontiforme. Agora, para a situação em que o ponto está dentro da esfera, nós vamos ter que a nossa integral na verdade, primeiro temos que analisar aqui dentro, né? Nós vamos fazer a gaussiana e nós vamos ter que aqui também o campo elétrico ele vai ser radiano. Então, nós teremos a normal e o campo elétrico na mesma direção. Só que aqui a carga ela existe, mas nós não sabemos o quanto ela existe. Então, ela vai depender de R, do Rzinho. Então, nós vamos ter que o nosso fluxo, a nossa integral em S2, o fluxo vai ser NdA igual a QR sobre E0. Então, nosso fluxo vai dar, como a gente já sabe que ele é radiano, N e E são paralelos, nós vamos ter então que o nosso fluxo vai ser igual a EA, porém, nossa carga Q, nós podemos comparar aqui, a densidade ρ é igual a carga interna sobre o volume. Então, nós podemos escrever que a carga interna é igual à densidade vezes o volume.
Utilizando a definição que nós temos de ρ, a gente descobre que ρ é igual a 3Qzão sobre 4πr ao cubo, vezes o volume, que é 4/3 de πrzinho ao cubo. Então, a nossa carga Q interna vai ser Qzão, Rzinho ao cubo, sobre Rzão ao cubo. Substituindo, nós vamos ter aqui E, campo elétrico, vezes a área do círculo, da esfera, que é 4πr ao quadrado, é igual a Qzão, Rzinho ao cubo, sobre Rzão ao cubo, sobre E0, ou vezes E0. Cortando Rzinho com Rzinho, nós vamos ter que o campo elétrico é igual a Qzão, Rzinho sobre 4πrzão ao cubo, E0. Agora, aplicando a definição de ρ nesse campo elétrico que nós encontramos, nós vamos descobrir que nosso campo elétrico ele vai resultar em E igual a ρ, Rzinho sobre 3E0 orientado em R. Assim, também descobrimos que dentro da esfera, o campo elétrico deixa de ser nulo. Representando isso graficamente, nós vamos ter que, para dentro da casca, ele vai ser linear com R, e para fora da casca, ele vai decaindo como se fosse uma carga putiforme. E com isso nós finalizamos a parte de lei de Gauss.